Vitória Vascão, Vasco 3-0 em cima do Bragantino, jogando fora de casa com 2 gols do Verratti e 1 gol do GB. O momento do Vasco é muito bom, todo mundo já sabe, agora o Vasco chega à sua 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e mais um jogo muito maduro do Vasco, eu posso dizer para vocês. Se você pegar alguns meses atrás, o Vasco era um time que não conseguia vencer fora de casa. Não falo nem meses atrás. Se você pegar alguns anos assim, em sequência, o Vasco tinha muita dificuldade de vencer jogos fora de São Januário. Hoje o Vasco ele consegue vencer dentro de São Januário, no Maracanã, em qualquer estádio que for, o Vasco tem chance de vencer jogos. Hoje também vale a gente ressaltar que o Vasco estava praticamente jogando em casa. Foram os 90 minutos da torcida do Vasco que foi até o estádio do Bragantino, cantando, incentivando torcedores do Vasco, mesmo fora da área de visitante. Então assim, só mostra o peso e o tamanho que tem o Vasco da Gama, que muitas pessoas tentam diminuir. Mas um jogo hoje do Vasco, falando novamente para vocês, muito maduro, de um time que sabe jogar futebol, de um time que é bem treinado, de um time que sabe marcar em bloco médio, bloco baixo, bloco alto, de um time que tá mais um jogo, né, sem sofrer gols. Essa dupla de zaga é o 4º jogo deles jogando juntos que o Vasco não sofre gols. E no jogo de hoje eu vou falar para vocês que o Bragantino não teve nenhuma oportunidade clara de gol contra o Vasco. O Vasco marcou muito bem. E aí o Vasco alternou em muitos momentos na partida. Uma marcação mais alta, aquela marcação pressão que o Vasco gosta de fazer, uma marcação mais em bloco médio e uma marcação realmente mais em bloco baixo, fechando tudo certinho, jogando em um 4-4-2, marcação do Vasco zonal, e o Vasco conseguiu fazer um belo placar. Mas vale a gente ressaltar a construção dos gols do Vasco, né? Hoje um Vasco jogando sem o Ryan, o Verratti jogou como titular, de resto é aquele mesmo time titular de sempre, e o Vasco voltando às suas origens, a gente pode dizer. Não bem às suas origens, porque o primeiro gol do Vasco tem toda uma construção. A bola vem da direita, passa pelo meio e vai para a esquerda. E os detalhes que você não percebeu desse primeiro gol do Verratti contra o Bragantino. O Vasco voltando às suas origens antes do técnico Fernando Diniz, mas que o Diniz também utiliza essa jogada. Nesse momento da partida, o Vasco encurralava o Bragantino contra o seu campo. E aí tem a importância de você ter um zagueiro construtor, um zagueiro que tem um passe firme. No caso do Vasco, o Robert Renan. O Vasco tinha uma vantagem nesse lado aqui na esquerda. Você vê que tinha o Nuno Moreira bem perto aqui da linha lateral, mas também tinha o Lucas Piton e tinha espaço para trabalhar. E é em cima desse espaço que o Vasco constrói o seu gol. O Robert Renan acelera o passe no Nuno Moreira, o Nuno Moreira temporiza a jogada e o Piton já vai fazer a ultrapassagem. Essa aqui é uma jogada muito típica do Vasco. O ponta atrai a marcação do jogador e gera esse espaço pro Lucas Piton correr na linha de fundo. O Nuno dá o passe no Piton e o passe do Nuno Moreira já é um passe pro Piton chegar cruzando. E o Piton, antes mesmo de tocar na bola, já tá olhando para a área, vendo qual é o alvo desse cruzamento. E o alvo, quando tá em campo, costuma ser o Verratti, essa bola mais cruzada no segundo pau, essa bola com um pouco menos de peso. E aí o detalhe também é do Vasco colocando mais jogadores dentro da área. O Tietê, que é um volante pisando na área, olha onde é que tá o outro zagueiro do Vasco, também o Cuesta. Então é o Vasco muito compacto no campo de ataque. O Paulo Henrique já tava dando amplitude lá pelo lado direito, o Andrés Gomes já tá centralizando, indo para dentro da área, o Nuno Moreira também já tá na área, o Coutinho já tá na sobra, e o Piton vai na linha de fundo e faz o cruzamento perfeito pro Verratti. Perfeito, que fica mais perfeito ainda depois do desvio do zagueiro Alex Vinícius, que acaba tirando o tempo de bola do Pedro Henrique. E aí o Verratti dentro da área é matador, não tem o que fazer. O Verratti conclui bem, faz o gol, ele faz a conclusão boa no cantinho, não foi tão forte assim. O Cleiton quase faz a defesa, mas não teve como evitar, realmente essa bola entrou. Na dúvida se a bola entrou ou não, o juiz deu o gol dentro de campo, como não tinha imagem tão conclusiva assim, acabou valendo a decisão de campo, mas na minha opinião valeu o gol do Vasco, a bola entrou por completo. Mas o Vasco voltando às suas origens, construindo dessa forma, mais pela lateral, buscando esse cruzamento pro Verratti. E aí o Vasco faz 1-0 na partida. O Vasco, no restante do segundo tempo, segura bem o time do Bragantino. O Vasco em alguns momentos até recuperou a bola, acelerou algumas jogadas, poderia ter sido mais perigoso, mas o Bragantino não criou nenhuma grande oportunidade de gol. Na segunda etapa, o Vasco voltou com a postura de marcar mais ainda com bloco baixo e tentar buscar o contra-ataque. Só que no início assim do segundo tempo, os primeiros 15 minutos, o Bragantino circulava a bola de um lado para o outro, mas o Vasco não estava conseguindo esse contra-ataque. O Bragantino também não estava conseguindo oportunidades de gols. Rodava de um lado para o outro, mas era mais arame liso. E os detalhes que você não percebeu desse segundo gol do Vasco contra o Bragantino. Eu falo para vocês
toda vez. O Matheus França joga muita bola e ainda vai dar alegrias pro torcedor do Vasco. Se liga só na construção desse segundo gol do Vasco. Era uma falta lateral, o Felipe Coutinho faz a cobrança no Matheus França. O Matheus França devolve no Felipe Coutinho e já dá a opção de passe no espaço vazio. Olha só como é que o time do Bragantino tá tentando saltar para pressionar e recuperar logo a bola. O Felipe Coutinho de primeira acelera esse passe no Verratti. E aí, muita gente fala que o Verratti não participa se não for jogada de cabeça, mas o Verratti fez um pivô aqui lindo, cara. O Felipe Coutinho acelera o passe, e esse passe de primeiro do Felipe Coutinho meio que mata o encaixe de marcação do Bragantino, porque olha o espaço que fica no entre linhas, e o Matheus França já tá agredindo esse espaço. O Verratti de primeira deixa o Matheus França em ótima condição. O Andrés Gomes tá atacando por dentro, porque o Paulo Henrique tá dando amplitude lá na lateral direita. E aí, no timing correto, o Pedro Henrique vai ter que saltar para tentar tirar o espaço do Matheus França, e o Andrés Gomes está fazendo a infiltração. O Juninho Capixaba não tem a mesma velocidade do Andrés Gomes. E aí o Matheus França, em uma bola que está dividida, ele consegue descolar esse bolão pro Andrés Gomes numa bola mais cavada. Essa bola até corre um pouco demais. O Cleiton consegue sair, consegue antecipar esse movimento do Andrés Gomes. Mas aí essa bola vem no Paulo Henrique, que já estava lá do outro lado livre, dando amplitude. O Paulo Henrique carrega essa bola, que é a confiança de lateral de seleção brasileira. Não se afoba, conduz a bola, faz até uma boa finalização. E olha quantos jogadores do Vasco já estão na área. O Matheus França, o Felipe Coutinho, o Andrés Gomes e o Verratti. Se você coloca muitos jogadores na área, uma hora ou outra essa bola vai acabar sobrando. E é isso que acontece. O Cleiton faz uma boa defesa, espalma, mas aí o Verratti, com senso de artilheiro, com senso de centroavante, participou com o pivô lá no início da jogada, dando a esquadra certinha pro Matheus França e estava na área no local certo para concluir e marcar o segundo gol do Vasco na partida, aquele gol que dá uma tranquilidade a mais aos 23 minutos do segundo tempo. Grande jogada do Matheus França, Felipe Coutinho, Verratti, o Andrés Gomes participando com muita força e o Paulo Henrique, cara, se credenciando cada vez mais como lateral de seleção brasileira, fez também um ótimo jogo. O Bragantino já ficou mais entregue, o Vasco começou a dar olé, torcida cantando olé de um lado para o outro, o Vasco trocando passo, o Bragantino já mais entregue na partida, vem a substituição, entra o GB no jogo, entra o David e o Vasco vai matar o jogo com uma jogadaça do Andrés Gomes. Os detalhes que você não percebeu desse terceiro gol do Vasco do GB contra o Bragantino. Andrés Gomes joga muita bola, esse colombiano, que força física e que velocidade que ele tem e uma boa técnica também, se liga só. Um grande detalhe desse gol é o Vasco bem compacto no seu bloco baixo, o Paulo Henrique consegue disputar essa bola, recupera ela, né, faz o bloqueio, ela fica pro Hugo Moura. E aí, cara, uma coisa que o Diniz pede muito para os seus jogadores: não rifa essa bola de qualquer maneira. E é o que o Hugo Moura faz. Mesmo em uma situação desconfortável, uma região desconfortável do campo, o Hugo Moura prefere não bicar essa bola, não dar o chutão, vai jogar futebol. Então ele faz o passe no Andrés Gomes. E isso é um diferencial muito grande. Muitos jogadores, até mesmo o Hugo Moura em outros momentos do Vasco, bicaria essa bola para frente e deixaria de armar um contra-ataque. Ele sabe que o companheiro dele, o Andrés Gomes, no caso, tem muita força e muita velocidade. O Andrés Gomes domina a bola, traz para a perna esquerda, que não é a sua perna, entre aspas, boa. E um detalhe do Andrés Gomes é que ele consegue conduzir bem com ambas as pernas. E vocês vão ver isso aqui agora, ó. Ele dá o tapa na frente, atropela na força física, atropela na velocidade o Natan Mendes do Bragantino, já tinha deixado o Eric Ramírez para trás também. Ele percorre do campo de defesa para o campo de ataque e o tempo todo ele vai aqui, ó, quebrando o pescoço, olhando para a área, vendo qual é a melhor possibilidade. E quando o Natan Mendes pensou, ele vai proteger a bola aqui na lateral, segurar tempo, que nada. O detalhe é essa condução do Andrés Gomes com a perna esquerda, a perna não dominante dele. Aqui ele matou completamente e tirou o Natan Mendes da jogada. Entrou na área, teve a calma, a tranquilidade de rolar a bola para trás para o GB concluir muito bem com a perna esquerda, alto, sem chance de defesa para o Cleiton. Golaço do Vasco, bela construção de contra-ataque, participação do Paulo Henrique, o Hugo Moura não rifou na bola, o Andrés Gomes atropelando na força física, na velocidade e também na técnica, na hora de dar o tapa com a perna esquerda depois de conduzir e rolar ela certinha para o gol do GB. GB aparecendo bem, marcando gols para o Vasco. E foi assim que o Vasco construiu seu 3-0 em cima do Bragantino. Muito maduro, praticamente não sofreu defensivamente e ofensivamente foi fatal, né? As grandes oportunidades que o Vasco teve, foi lá e fez os gols da partida. E assim foi a vitória do Vasco em cima do Bragantino. Uma atuação muito boa do time como um conjunto, né? O Vasco voltando a utilizar mais dessas jogadas de bola aérea com o Verratti em campo, fez esse cruzamento em Nuno Moreira pro Verratti. Um Bragantino que praticamente não assustou o Vasco. O Vasco foi muito sólido defensivamente, uma partida, assim, eu diria que perfeita do Cuesta e do Robert Renan, uma atuação de gala deles mais uma vez, o Paulo Henrique muito bem na direita, o Piton melhorando também na fase defensiva, pra vocês verem, cara, às vezes uma dupla de zaga boa eleva o nível dos jogadores também ao redor.
Muitas vezes o Piton se expõe, jogava muito exposto, né? Não conseguia marcar direito. Agora com o apoio do Robert Renan, o Nuno também ajuda ele bastante. Ele tem sido mais consistente defensivamente e tem dado assistência também no ataque. Continua com bom poderio ofensivo o Lucas Piton também em campo, mesmo marcando melhor. E aí o gol do Vasco, gol do Verratti. Cara, que importância o Verratti voltar a marcar. O torcedor do Vasco se critica, claro, quando a fase não é boa, mas apoia muito quando a fase é boa. E aí 2 gols do Verratti. Tinha ontem uma incerteza, você vai com o Verratti, você vai com o David no ataque. O Verratti chutou essa incerteza para lá e hoje fez um bom jogo. Participou da construção do próprio segundo gol dele. E no primeiro gol foi letal ali como centroavante, né? Mais um lance aí de falta, essa falta do Lucas Braga em cima do Robert Renan. A dupla de zaga do Vasco venceu todos os duelos. Nesse lance que o Vasco poderia ter aproveitado até melhor, né? Acho que o Nuno atrapalhou um pouco o Felipe Coutinho. O domínio do Coutinho também não foi tão bom assim. Depois a bola ainda pega no Nuno, né? E vai pra linha de fundo. O Coutinho até ficou irritado. No segundo tempo, como eu falei, um jogo que o Bragantino não teve oportunidade. Vai ter essa finalização aí do Eduardo Sacha, mas o lance já estava em impedimento. Estava bem à frente do Eduardo Sacha. E aí eu nem contabilizo tanto nem contabilizaria como oportunidade, mesmo se tivesse valendo, mas não estava. Uma falta do Robert Renan em cima do Eduardo Sacha. Ele perdeu um tempo de bola, ele pisou realmente no pé do Sacha. O Vasco se defendendo muito bem, como eu falei pra vocês. Cruzamentos para área, Vasco tirando com facilidade, defendendo bem as laterais. O Vasco não deixava esse cruzamento sair da linha de fundo, né? Defendia bem as laterais. Tentativa de finalização do Eduardo Sacha. Essa bola passa sem muito perigo para fora. O Léo Jardim tava muito na bola, né? Se ela vai, né, realmente na direção do gol. Esse lance aí o Barros acabou sentindo a cabeça, né? Realmente sentiu mais até o pescoço, né? O cotovelo do Cuesta acaba ficando sem querer no pescoço dele, veio do próprio companheiro. Mas o Barros se recuperou e fez um grande jogo também. O Barros é o segundo gol do Vasco. O Verratti é muito... A bola procura, né, cara? Tem jeito, a bola procura. E o Vasco tá muito letal nesses jogos. Por exemplo, quando o Fortaleza matou de contra-ataque. Hoje matou o jogo também no contra-ataque. Constrói o primeiro gol. Mas depois no contra-ataque o Vasco vai lá e mata, né? E é um Vasco que ele antigamente estava perdendo muitos gols. E isso estava fazendo falta. De um tempo pra cá, o Vasco começou a ser muito cirúrgico e a aproveitar essa oportunidade de gol. Se tem oportunidade, o Vasco vai lá e faz. Isso tá fazendo total diferença no placar. E claro, a zaga, né? O sistema defensivo do Vasco era muito vazado. Hoje em dia não é mais. Tem muita condição legal. Essa tentativa do Bragantino, tentativa de cabeça do Sacha, mas sem muita direção. O Robert Renan tava até ali na bola. Olha aí. Lance que seria a falta em cima do Verratti. O juiz não deu a falta, mas o Alex Vinícius deu o cotovelo ali na cabeça do Verratti. Cara, a torcida do Vasco é impressionante, cara. Pode ser aonde for, vai estar cheio o estádio. Aí o gol do GB! Andrés Gomes participando mais uma vez bem do jogo. Cada vez mais se firmando aí como um dos titulares desse time do Vasco. O Moura feliz, a felicidade dos jogadores do Vasco é muito bom, porque o torcedor também tá feliz, né? É uma sequência muito positiva, cara. São 4 vitórias consecutivas. O GB, um moleque aparecendo bem. Aquilo, eu sempre falo isso com vocês. Os jogadores da base, eles tendem a ir muito melhor quando o time todo... Cara, o time tá funcionando. O jogador da base, ele entra no time, ele vai fazer gol, ele vai dar assistência, ele vai participar bem, ele vai se firmar no profissional. Essa era a diferença do Vasco alguns anos atrás para firmar os seus moleques da base. Agora, falar sobre um jogo muito bom do Cauã Barros, um jogo muito bom do Cuesta, Robert Renan, Paulo Henrique nem se fala. Começou um pouco seguro, depois destruiu no jogo. O Lucas Piton foi bem, deu assistência. O Tietê hoje foi bem também, conseguiu marcar bem, participou desse encaixe de marcação-pressão do Vasco. O Felipe Coutinho participativo quando o Vasco tinha bola, quando não tinha bola, fechando muito bem os espaços. Nuno Moreira participou do primeiro gol, também fechou bem os espaços. O Verratti marcou 2 gols, tem nem o que falar, né? E também ajudou muito na marcação. O Andrés Gomes, além de ajudar na marcação nessa puxada de contra-ataque, eu sinto que ele tá ficando confiante a cada mais jogo, né?
O Andreas Gomes, a cada jogo, ele tá ficando mais confiante. E isso vem fazendo diferença pro resultado do Vasco. O GB entrou bem, o David participou, o Puma também. E é isso, cara. Grande vitória do Vasco, mesmo sendo o Diniz à beira do campo. E agora, cara, é confiar em Deus. Porque a gente confiando nos planos de Deus, com certeza, nos planos de Jesus Cristo, tudo vai dar certo pro Vasco. E é isso. Ficou nessa operação do Francesco lá. Fui.